Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre esse entendimento de tocar em grupo. Eu vou pontuar mais sobre isso hoje. Por quê? Porque a gente tem tido, sendo bem claro aqui, sendo bem claro que a gente tem tido alguns problemas que a gente não precisava ter mais acerca de atropelos durante o tempo que a gente tem tocado ali, né? Não é uma coisa assim absurda, tá? Mas são coisas que a gente pode, todos aqui, podem já procurar alinhar a partir das próximas escalas que cada um fizer, tá? Tem, obviamente, dentro aqui do nosso grupo, tem pessoas que têm mais facilidade nesse contexto do groove, tá? Vou falar sobre o groove aqui, sobre o ritmo, pontuar algumas umas questões para a gente considerar a prática já aplicada no próximo, enfim, na sua próxima escala, tá? Deixa eu só, eu vou deixar aqui, como eu vou deixar essa tela aqui do áudio, então vamos lá. Ó, eu vou ler o conceito de groove, tá? A primeira coisa, se você for procurar na internet, o conceito de groove vai trazer para vocês um apontamento do que é um ritmo agradável e pronunciado, tá? Por que que é agradável e pronunciado? Porque ele é sintetizado, né? Os elementos da música, como cada instrumento, guitarra, no nosso caso, violão, né? O teclado, as vozes, o acordeon, o baixo e a batera fluindo como um, tá? E esse fluindo como um, legitimamente, não é só o fato de estar tocando junto, tá? O groove não é a banda tocar junto, no contexto, as pessoas ali juntos, né? Presentes. O groove agradável, o groove pronunciado, você tem que considerar o fato de que você está executando a sua parte que está encaixando nos demais instrumentos, né? Então você imagina que o seu instrumento baixo, batera, tal, o seu que você ministra ali, é uma peça de Lego importante. Então precisa conectar e quem é responsável por isso é você, entende? Então, sendo assim, se você é responsável, por exemplo, pela batera, pelo ritmo, então você precisa entender que quando você está tocando a batera, você está abrindo o caminho para todo mundo somar com você. Como que o batera abre o caminho? O batera abre o caminho, basicamente, vou colocar uma bola aqui, esquentar na cabeça. O batera, ele estipula ali, né? Ele cria essa estrada com ritmo, né? Com ritmo. O baixo acaba ali conectando, né, a divisão rítmica com as melodias, por ser um instrumento grave, então ele sintetiza o groove junto com a bateria. Então, primeiramente eu vou falar da bateria porque sem ritmo a gente não toca, não desenvolve o groove, né? E o groove ele tem ali nele um padrão rítmico que é usado na música, né? Na canção, né? Dentro do groove está envolvida a parte criativa, está envolvida a parte criativa. Está envolvida o apreciar, né, a criação, a manifestação de uma frase ali, tá sim. Só que antes de você manifestar dentro de um groove a criatividade, você precisa trazer o contexto básico para que você construa a estrutura musical da canção, tá? Então, por que que eu estou falando isso? Sem um groove alinhado, a gente não consegue soar como um, né? A batera conduzindo, o baixo integrando ali o groove com a batera, dando essa massa, né, esse suporte, né,
essa estrutura para que a gente venha com a guitarra encaixando nos espaços que fluem entre a batera e o baixo. E aí vem o violão com a sua base ali, com seus acordes paralelos, né? Porém, sendo as mesmas notas, mas paralela à guitarra e o baixo, encaixando em outros espaços, né? E vem o teclado trazendo essa massa também mais melódica ali, no nosso caso com pad, com piano, né? E integrando ali a música. Cada um de nós ocupa um espaço dentro do groove, certo? Então, assim, você tem o seu espaço ali para você fazer o que lhe compete, certo? Então, qual que é a sua responsabilidade dentro do seu grupo de batera, dentro do seu grupo de baixo, dentro do seu grupo de guitarra? É você não invadir o espaço dentro daquela canção que foi determinado para você tocar. Então, o que que a gente pode começar, gente, fazer para a gente ter uma facilidade maior e aprendizado mútuo, tá? Por que que eu estou falando aprendizado mútuo? Porque tem pessoas que já tocam assim, tá? Com essa consciência, né? Com essa clareza de que ela precisa fazer aquilo e vai fazer aquilo. Fazer o que, eu costumo usar uma frase aqui em casa que é fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. É basicamente isso. Fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. O que que a gente pode fazer? Tirar as músicas de forma original e tocá-las de forma original. Eu creio assim muito que é um princípio, é uma premissa que a gente pode adotar para que a gente consiga, depois de tirar a música e tocá-la original, a gente consiga ter um parâmetro para considerar a tocabilidade do grupo, entendeu? Eu, por exemplo, tá, eu vou dar meu exemplo que eu toco acordeon, né? Então, assim, não tem acordeon. Não tem acordeon nas músicas que a gente toca na igreja. Não tem nenhuma, né? Então, como que eu tenho que fazer para encaixar acordeon ali? Vocês conseguem me dar um palpite de como que, de repente, eu penso para encaixar acordeon ali? Eu penso em fazer uma linha de... Só um minutinho aqui. Uma linha melódica, feijãozinho com arroz, é o que você faz? Só um minutinho aqui. Lá, o outro computador desligou. Tem que reiniciar ele aqui. Travou para vocês aí? Tela? O outro computador ficou preto. Tá preto aí, né? É. Deixa eu desativar aqui, ó. Vou botar aqui. Aí. Onde que eu parei, gente? Me desculpa. Como deu erro aqui, eu perdi o que eu tava O falando. que pode fazer para encaixar o acordeon Tá. na O canção? que que você falou, Pablo? Deu, Pablo. Então, vamos lá. Como que eu Faz penso? a me- Eu preciso pensar na acordeon quando eu vou tocar ali, já que os produtores não convidam acordeon para o meio do worship, né? Aí os caras que tocam sanfona têm que ficar no sertanejo tocando pro povo beber lá, cachaça, até ficar louco, né? Vou reivindicar isso aí. Eu preciso pensar como, Pode primeiramente, tocar um instrumento. eu preciso pensar como se fosse um Hammond, por exemplo. Como se fosse um Hammond, como se fosse em alguns momentos um Moog, né? O Wallace, você conhece esses timbres, né, Wallace? São os timbres mais que vêm com riff, né? Vêm mais com os fraseados. Às vezes eu penso como um pad, às vezes eu penso como uma linha de saxofone. Por que que eu consigo fazer isso aí? Porque durante o meu trabalho com música, em gravações, no estúdio, eu aprendi a lidar
com essas linhas de instrumentos e pensar, entender como que pensa, né? O cara que está tocando esses instrumentos. Por quê? Porque eu tenho que me adaptar para encaixar ali ao grupo que eu estou inserido, né? Então, se eu sou um batera, tá? Que, cara, eu tenho uma responsabilidade muito grande ali quando eu estou tocando, e eu falo muito grande porque a gente está falando de ministração, a gente está falando de tocar no louvor, certo? Então, não é simplesmente um palco, não é simplesmente qualquer lugar, né, para se tocar. A gente, o batera, ele tá ali, ele tem que pensar, cara, eu tenho que, eu vou trazer o pessoal aqui para esse ritmo, então eu vou falar na primeira pessoa como se eu fosse um batera, tá? Para vocês entenderem a linha de raciocínio que eu quero passar para vocês. Meu, se a música, ela é uma música reta, ela tem, sei lá antes da volta pro refrão da música, ela tem um tribalzinho lá, tem alguns virados, ela não tem aquele monte de excesso de repique em caixa. Por que que eu vou inserir? Por que que eu vou inserir se a música não tem? Se eu for inserir, eu vou inserir de uma forma que engrandece a música de fato? Eu consigo entender isso? Eu tenho clareza disso? Beleza, a música é uma música lisa, né? O que que é a música lisa? Uma música que ela toca reto, tem a levada reta. Tum, tá, tss, tum, tss, tá, tss, tum. Tem uma viradinha ou outra, um prato de ataque, é uma música lisa, reta, tá? É a música mais simples. Então, assim, se eu for executar algumas coisas criativas partindo de mim, ou, né, vamos usar o nosso contexto da igreja ali, o Espírito Santo tá agindo ali, me trazendo ali algumas viradas, eu preciso discernir se aquilo vai ser bem executado, entendeu? Porque se não for bem executado, num ponto do batera, se não for bem executado, não vai agregar ao grupo, entendeu? Não vai agregar. E a gente não precisa pecar pelos excessos, entende? A gente não precisa pecar pelos excessos. E quando eu falo assim, vocês podem ter, pode ter total clareza de que assim, pô, mas a gente não pode criar alguma coisa diferente na música ali. A gente pode, gente. A gente vai ter um tempo para fazer isso aí. Eu acredito que a gente pode ter situações, né, para a gente, a partir da música original, a gente inserir coisas. Só que a gente precisa fazer isso em grupo, entendeu? Então tem a música Que Ruge o Leão. Razoavelmente, ela tem algumas coisas ali, mas não é uma música cheia de informação, entendeu? Gente, vamos pegar e vamos modificar isso aqui na hora que tá passando lá o som, ou quando tiver um ensaio, vamos modificar, em vez de a gente fazer dessa forma, essa levada, vamos fazer assim, e aí o batera vai fazer tal coisa, o baixo vai grudar, colar na batera, a guitarra junto com a batera e o baixo, né? E assim por diante. Agora, você tá tocando lá, todo mundo tocou original. Aí você tá tocando na hora do culto lá, né? E você começa a fazer coisas sozinho, sem o restante do grupo ter aquela. A gente não tem essa comunicação de anos, né, para a gente simplesmente olhar um para o outro e saber o que vai fazer. A gente não tem isso. Quem tocou muito tempo com algum tipo de conjunto, de bandas, teve a experiência aqui de saber o que é você olhar para, por exemplo, o baixista olhar para o batera, já saber que o cara vai fazer um bumbo diferente. Sabe aquela coisa de sincronicidade? Eu não sei se todos tiveram essa oportunidade aqui, né? Mas cara, é surreal quando você toca muito tempo com um grupo e você é como se fosse uma cabeça só. Então a gente não tem isso ainda ali porque a gente está tocando junto recentemente. Ô, Então Thiago, desculpa cortar rapidinho. Acho que o Beto tá tentando entrar. Acho que você precisa aprovar ele pra ele poder entrar aí. não, é porque aqui a gente tem deixa eu ver aqui, Beto. Tá. Não, não é o mesmo link para todos, entendeu, Samuel? Deixa Quer eu mandar o mesmo que você mandou pro... É, eu vou responder no particular para ele aqui. Beleza, então. Desculpa atrapalhar, ele tá tentando entrar lá. Tá, só um minutinho aqui. É,
Beto, Beto. Enquanto eu faço aqui, eu vou falando. Então, assim, essa responsabilidade que eu tô falando não é uma coisa difícil da gente fazer, tá, gente? Não é difícil, tá? Eu tô citando batera aqui porque batera é um ponto muito importante pra gente ali, que a gente toca sem clique. Então, assim, o batera é parte de muito, é grande parte é todo o ritmo nosso ali, entendeu? Deixa eu só gravar o áudio pro Beto aqui. Então, assim, a gente não tem clique, a gente não tem VS, certo? Não tem clique, não tem VS, então a gente precisa do batera entendendo assim, cara, eu sou batera, eu sou relógio aqui, eu preciso mostrar o caminho para essa galera aqui. Se eu fizer uma virada muito, querer fazer uma virada muito fora do contexto da música e eu correr ou atrasar, eu vou atrapalhar todo mundo. Por que que é importante a gente pensar assim? Porque todo mundo aqui, eu acredito que está lá para construir um ambiente de adoração ali, certo? Para ser usado por Deus para provocar um ambiente de cura através da música, né? Para que Deus haja através da gente, através da. E aí, Beto, beleza? Então, assim, o baixo, pô, vamos dar um exemplo do baixo. Cara, o baixo, ele é uma cola, né? Ele é uma cola dos momentos graves ali da música, né? Das harmonias graves com as mais altas. E ele faz essa cola do groove com a batera. Então, assim, como que deve pensar o baixo junto com a batera? Primeiro, a base disso, do groove, do baixo com a batera, é colar no bumbo. Se você for escutar, quando vocês forem escutar uma música para tirar no próximo louvor, presta atenção no baixo com. A maioria dos worship é mais retão, mais cabeção ali, não tem muita fraseado, né? Não tem muita coisa assim, em excesso, né? Guardado algumas músicas mais antigas, tem, né? Mas assim, a gente está considerando o que a gente toca mais hoje. Então, o baixo ele cola com bumbo. Se você toca baixo, você tá aqui e toca baixo, se você não tá colando no bumbo e, e você tá fazendo algo diferente que tenha na música original, beleza. Agora, se você não tá, se não tem nada de diferente na música que contrapõe a batida do bumbo e você está inserindo, você também tem que entender que você precisa executar aquilo bem, para que não atrapalhe o outro instrumento. A música, ela é uma soma que multiplica, né? A soma de cada instrumento ali, no seu espaço definido, né? Nos seus cuidados ali em relação ao ritmo, ela multiplica, entendeu? E assim sucessivamente. A guitarra, pô, aqui o Leão tem lá o solo. Pararararararam, pararararararam. É, eu não lembro mais que tipo de linha de solo que tem ali. Tem alguns pontos que faz um solo, né? Ô, Então, Thiago, ah, deixa eu só pontuar. Eu estava hum, conversando com o Thiago hoje. Eu quero só explicar para vocês o tipo de entendimento que eu tenho que eu queria caminhar junto com vocês, beleza? Vou falar rapidinho aqui. vai. Cara, eu vejo assim, às vezes a música ela é uma música muito bonita. E aí o guitarrista ele faz o solo a música inteira. Ele vai solando, solando, solando a música inteira. A hora que é o solo da música, perde a graça. Vocês concordam comigo? Tipo assim, meu, a graça da música talvez é um solo. E aí, cara, a música tem tanto, a pessoa coloca tanta coisa na música que a hora que vai chegar o solo, perde a graça. Sabe? Tipo assim, você tá fazendo, sei lá, vou usar o baixo aqui. Às vezes a gente tem uma frase ou outra da música. Meu, tem um momento assim, às vezes num momento mais específico, você faz a frase da música marcadinha, baixo, guitarra, bateria, fica legal. Quando você faz toda hora, perde a graça, sabe? Então, o que eu tenho falado com o Thiago e o tipo de entendimento que eu quero trazer para vocês, para a gente caminhar, essa limpeza musical que eu quero que vocês entendam, eu acho bem legal no groove. O groove é uma música bem reta.
Tipo assim, obviamente, assim, tem o exemplo assim, ó. A banda do Eli Soares é grotesca, né, mano? Os malucos, assim, são um absurdo, né, mano? Mas, assim, quando a gente vai para os mais humildes como nós, cara, é um redondinho ali muito bem feito, assim, sabe? É o baixo fazendo a sua parte, a guitarra fazendo solos na hora certa, o teclado preenchendo e completando, sabe? Então, eu queria que a gente tivesse esse tipo de dinâmica musical, entendeu? Um tipo de ouvido onde a gente fala assim, cara, talvez isso aqui não cabe. Ó, isso aqui cabe. Sabe, tem hora que o guitarra faz uma base pro teclado fazer um solinho, sabe? Tipo assim, esse tipo de respeito musical. Então, é mais ou menos isso, né? Ô, Thiago, eu tô dentro aí do que tu tá dizendo, certo? Sim, sim, pode pontuar. Então, esse tipo de entendimento que eu quero caminhar com vocês, e eu queria até que vocês falassem alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa, talvez se eu estou errado em algum ponto, ou se você concorda, porque é muito, isso eu acho que é algo muito pessoal. Mas eu, Pablo, meu gosto musical e aquilo que eu gostaria assim que a gente caminhasse junto, seria de algo assim menos poluído, sabe? Assim, um exemplo assim, ó, a pessoa canta, faz melisma. Ô, melisma é bonito? Você tá doido, melisma é bonito demais. Mas você fazer melisma a música inteira, fica chata, fica cansativa, fica enjoativa. Entende? É. Se vocês quiserem pontuar. Disso que o Pablo falou aí, o que eu comentei, como que é para vocês? Eu acho o seguinte, né? A gente tem que analisar também o estilo musical que a gente trabalha, né? E a maioria do que a gente toca é worship, que é uma música, se a gente for pensar harmonicamente, ela é uma música simples e repetitiva, né? O que muda nela são as dinâmicas. Só que a música conta uma história, e às vezes a gente está começando a contar essa história pelo fim, colocando muito peso onde não tem, e aí a gente meio que, na hora que é para explodir, já foi, já passou o ápice da canção. Eu acho que a gente precisa, nesse contar a história, a gente respeitar as fases, porque eu vejo que o que muda no worship é a dinâmica e as texturas que vão sendo acrescentadas no decorrer da canção. Eu entendi. Rafa, é legal, muito bom seu ponto. E algo assim, até que eu tava conversando com o Lucas esses dias, assim. Eu gosto muito, gente, de aplicar a minha identidade musical na música que eu tô ministrando. Tipo assim, colocar aquilo que eu tenho de identidade na música, entendeu? Eu acredito, eu gostaria muito que a gente tivesse esse tipo de liberdade, mas que essa liberdade não vire libertinagem. Vocês entendem esses pontos? Tipo assim, cara, ô Lucas, tu tem um estilo musical legal. Aí tu vai aplicar no ato de tocar. Meu, faça isso nos momentos que você sentir que tem que fazer, mas não faça isso toda hora. Entende? Então, assim, um exemplo assim, ó. Quando a gente fala, do nada, um César Menotti aí, velho, que isso, né? Então, assim, ó, um exemplo assim, nos apelos, normalmente, final de culto e tudo mais. Cara, é um momento que a gente tá meio que num mover ali, ministrando a uma música, uma canção que é voltada ao que foi pregado, para não desconstruir o que foi ministrado, enfim. Às vezes a gente entra em uns medleys, às vezes a gente entra no refrão, entra direto na ponte, beleza. Para a música do Ministério de Louvor da igreja mesmo, tipo assim, o primeiro louvor ali, eu acho que a gente pode construir um padrão, de uma identidade de nós, entendeu? Cada um compartilhar o que gosta, o que acha legal, a gente chegar num bem comum, sabe? Sentar numa mesa redonda, conversar todo mundo, colocar pontos, a gente chegar num bem comum e construir a nossa identidade. Vem amanhã alguém de fora e fala assim, meu, a identidade desses caras é dele. Assim, eles tocam, cara, eles tocam dessa forma, é algo deles, entendeu? Eu acredito que a gente consegue chegar num bem comum. Eu acho que é mais ou menos esse ponto que eu queria construir junto com vocês. Não briga não, Acho que gente. tá Se quiser mudo, senhor. falar. Acho Fala que aí, tá pessoal. mudo. Eu quero que Eu tanto o queria falar um Pablo, pouco. manda aí. Eu queria, assim, eu tenho percebido que as canções hoje, ela tá praticamente todas iguais, as dinâmicas. Então, todas têm a mesma rampa. Por exemplo, domingo eu não pude ir para a igreja, mas eu assisti à noite, né, o culto da noite. E aí eu estava até comentando com a minha esposa. Praticamente todas as canções teve tribal, todas teve rampa, bam, 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 subindo a rampa, né?
E eu acho que, tipo assim, fica muito maçante, é como vocês falaram no começo, né? Fica muito massivo e acaba se tornando enjoativo, né? Eu acho que a gente poderia pensar em uma forma diferente, por exemplo, na rampa, que é uma coisa que me chamou muita atenção, de fazer rampas diferentes. E se for fazer ministração nos tambores, usar dinâmicas diferentes ou rudimentos diferentes para fazer cada música algo diferente, O para não que é ficar todas rampa? iguais. Explica para mim que eu não sei de verdade o que é rampa. Ô, Subiram Pablo, demais. rampa é quando você tá com a Pauleira. música baixa, caída, né? Tá em queda a música, e aí quando a música vai subir, quando vem a pegada, né? Aquela pegada de macaco que eu chamo, né? Quando vai vir aquela pegada, aí eu conheço como rampa, né? Legal. E aí Não, vai é que fazer assim. bam, 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 Entendi, bam, e aí entendi. vai Crescente, é uma crescendo a música, crescente. Uma Ó, uma crescente. sabe o que crescente. é legal, É um Beto? pré-refrão, né? Eu tô muito aberto a ser educado musicalmente, entende? Tipo assim, eu tô falando assim, porque essa parada de rampa aí, eu peço pra caramba, mano. Vira e mexe, eu vou no ouvido da galera, meu, pra cima, meu irmão. Não, não, não. É assim, Mas, ó, toda música eu acredito que tem que ter, assim, ela cai, tem um momento da música, é feeling no momento ali. Você vai sentir o momento, porque eu acredito que o louvor, ele é diferente de uma música tocada no mundo, porque no mas, mundo você toca ali, tá aquele quadrado ali, ok. Mas na hora ali na igreja, é o feeling. Então, como você, como ministro, você vai tentar entender o ambiente, o que está sendo ministrado, para você acompanhar o que o Espírito está fazendo, né? E aí, através dos instrumentos, nós vamos ministrar ali e tal. E aí vem essa dinâmica doida mesmo. Mas assim, na hora da crescente, como o Thiago colocou, é que todas as crescentes estão sendo feitas iguais. É isso que eu queria pontuar. Eu acho que é mais isso, né? mas Eu acho que eu não acho soube que tem uma colocar. questão também sobre isso. Ela parece ser tudo igual, mas não é por um ponto. Cada ministro ele tem um estilo de ministrar diferente. Então, exemplo, até eu tava conversando com alguém, não lembro quem foi agora, falou assim, pô, você tem que ter um pouco de mais personalidade. Eu falei, não, eu sou um cara que eu respeito a autoridade, então eu respeito quem tá ministrando. Quem tá Sim, ministrando é a autoridade daquele momento, no louvor. sim, Então ele vai definir. Então, exemplo, o dia que eu toquei com a Alê, eu sofri um pouco, porque o Alê tem uma pegada mais tranquila, né? I wanna love you. É, um country, talvez. Então, ele tem uma pegada mais tranquila. Então, por mais que a gente toque um worship, não é um worship, não é a mesma coisa tocar a mesma música com o Pablo e Não tocar com a pega. Lei. Muda não, totalmente a é dinâmica outro da música. cenário. Entendeu? Então, eu acho Sim, que isso vai depender do ministro também. Na Tem alguns ministros. verdade, Pode falar. é, eu acho que assim, cada ministro tem uma identidade, né? Eu sempre falava isso pro Anderson, Exatamente. pra Bruna, pro pessoal. Falei, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Eu sou ministro, também ministro também. Eu tenho identidade. Pablo tem uma. A Gabi tem outra. A Bruna tem outra identidade. Então, ninguém vai ter uma igual. identidade. Não, eu tenho que levar como tal pessoa. Não, tem que levar a identidade como tal pessoa. Então, isso acaba divergindo, né? Então, cada pessoa tem uma ministração diferente. Igual o Violei ministrando. Ele canta louvores worship, mas com a pegada diferente, que é a pegada dele. Entendeu? Exatamente. Ó, É uma Wallace, levada dele, é a eu, identidade dele. eu vou até pegar um gancho aqui, Wallace. Eu sinto muita falta, louvores de celebração. Eu sinto falta, assim, de um culto Sim. que vem um groove. Porque, assim, ó, se o Pablo, ele tem um estilo de ministração, os outros ministros não precisam ter o mesmo estilo. Esses dias, cadê Sim. o Marquinhos? Abre sua câmera aí, Marquinhos. Esses Marquinhos é dias, Black Music. esses dias, Black depois do, Hammer. no culto do, o Marquinhos dormiu, mano. Esses dias não acabou um culto de jovens, e aí o Marquinhos, o Rodrigo, o Lucas, a Gabi, mano, eles começaram a tirar um som ali, mano. Eu fiquei fascinado, mano. Mano, eles tiraram um groove, mano, um som muito gostoso de ouvir, mano. E eu falei assim, mano, isso aí tem que ser no domingo, velho. E Falei, aí, cara, quando a caixa estourou. pronto. O Ô, cara Pablo, sentou. mas você não acha que a gente criou um preconceito de a gente precisa tocar o chip todo domingo? É o que você falou, não se toca Quero mais quebrar. música de celebração. Não, vamos Toca quebrar duas, isso. três músicas. É Se, assim, se, é quatro músicas worship. Não toca duas não, celebração. talvez, o Samuca, se essa é a minha personalidade, cara, beleza. Quando for o Pablo, a galera meio que vai saber. Mas, cara, se o Wallace ele tem uma identidade de trazer algo voltado à celebração, meu, eu respeito, eu espero isso, porque assim, ó, eu não quero enquadrar todos numa personalidade que é minha.
Eu quero que cada ministro ele tenha a sua identidade. Eu quero que, por exemplo, assim, ó, se o Lucas ele tem uma identidade igual a do Beto musical, sabe? Se tiver casamento assim do que os dois acreditam musicalmente, logo eu vou colocá-los com frequência para tocarem juntos. Sabe? Eu quero formar equipes que falem a mesma língua. Por quê? Porque, cara, eu acredito nos louvores de celebração. Eu acredito quando a igreja dança, a igreja pula, a igreja canta. Eu acredito também em louvores tipo do groove, tá ligado? Igual o Baruch, mano. Cara, é mó legal as músicas que o Baruch faz, cara. Então, assim, e eu sinto falta dessas coisas. Eu não tenho isso. Mano, se eu for ministrar celebração, eu não gosto de eu ministrar celebração. Eu não gosto. Então, assim, mas, tipo assim, tem gente que tem essa levada, entendeu? Pode ir, pessoal. Fica à vontade aí. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da celebração. É, isso daí é uma, assim, eu vou colocar assim uma pergunta de leigo mesmo, tá? Normalmente, quando das igrejas que eu passei e tal, e que eu andei por aí, na hora do louvor, da oferta, era um pouco mais de celebração. Isso aqui tem também a ver com. Isso não tem. Ou como é que eu posso falar, velho? Porque aqui eu percebo que não tem, Pablo. Não temos É, regra. A gente, assim, Ah, tá. a gente não tem uma regra assim, ó. Um exemplo, eu descobri pelos meninos que na bola de neve eles têm um formato. Que, tipo assim, começa. Como que é, Lucas? Ou Rodrigo? Explica aí pra mim. Como que é o modelo que eles fazem lá? Você fala aí, Lucas, o que eu falo? Não Não, fala pode ir, mal, hein, pode ir. Rodrigo? Depois- Não vale falar mal, hein, mano? Não, não fala, não. Fala Não, como é a não, Tô dinâmica dos não. zoando, tô caras. zoando, tô zoando, tô zoando. Então, Não, pode ir, então, pode ir. vamos lá. Normalmente Olha o lá Samuel atrás do André. no bola, como que o pessoal fazia? Então, normalmente o pessoal abria com um louvor de celebração, né? Fazia um louvor de celebração. O segundo já fazia um louvor ainda um pouquinho mais pegado, com uma dinâmica um pouco mais para frente. E aí o terceiro era como fosse um louvor de Deus para a igreja e depois da igreja para Deus. Então, tipo assim, o terceiro e quarto louvor sempre tinha essa questão. É, horizontal, louvor e vertical. Então era basicamente assim que fazia as estruturas dos louvores. Então, tipo assim, todo culto no Bola de Neve era sempre, mudava-se os louvores, mas a essência dos louvores, o direcionamento dos louvores eram esse, entendeu? Então Maravilha. começava com Fernandinho, já pegou a escala Gabi, ela começando com ele Soares, entendeu? Então, tipo, primeiro louvor sempre pra cima, e depois vinha com essas diretrizes aí. Pronto. Então, assim, ó, um exemplo. Esse é um formato, cara, nada contra, respeita, tudo certo. Nós acreditamos diferente, nós acreditamos no mover do espírito. Então, assim, um exemplo. Ó, domingo agora nós ensaiamos. Cara, começou o culto, cara, a gente sentiu um outro direcionamento, nós acreditamos nesse direcionamento. E, assim, graças a Deus deu certo. Assim, o problema é quando o direcionamento né, tá errado. Mas, assim, não tô dizendo assim, o direcionamento de Deus vem errado. Assim. Às vezes é minha alma, às vezes não é o espírito, né? Mas eu tô dizendo assim, cara, a gente é guiado pelo espírito, cara. Tipo assim, não tem um problema nenhum em terminar, entregar para o pastor em celebração. Cara, se for num mover do espírito para vir na celebração, a gente vai vir, entendeu? Mas eu quero que vocês entendam assim, vocês como ministros, e eu quero desenvolver isso em vocês. Cara, cada um tem a sua linha, cada um tem a sua personalidade e cada um tem a sua facilidade. Ensina a igreja, cara, a celebrar. Ensina a igreja uma canção talvez que eu não ministre, não tem problema. Sabe? O único ponto que a gente vai ter que se atentar são as canções, igual o pastor Ricardo falou. A teologia das canções, né? Não tá falando nenhuma heresia, sabor de mel, cara, a gente só vai ter que tomar cuidado nessas coisinhas aí, entendeu? A gente, Mas Ô, Pablo, a gente entregou uma vez com Grande é o Senhor no reggae, lembra, Pablo? O pastor verdade, verdade, foi. verdade, não, já aconteceu várias loucuras, mano. Eu já. Ah, cara, teve um dia lá que eu deixei o louco, eu cantei 4 louvor de celebração. Mas assim, é 1 em 1 milhão, entendeu? Mas Mas assim, só, eu só um creio, comentário. eu Em, em creio. cima, em cima disso, a própria igreja do pastor Ricardo, né, a Minique, que é a mais antiga, né, não sei se vocês conhecem, o pastor Cleito, meu, pegava, tocava um David Killer, que tem umas músicas de celebração boa pra caramba, um Fernandinho também que tem muita música boa de celebração,
e que tá dentro de uma letra legal, dentro de uma adoração, mas que são letras top, mas que a igreja leva a igreja a celebrar, a se alegrar, pular mesmo, entendeu? E são E músicas você não sai da, da, congregacionais deles, da, né? da, da linhagem, né? Nível de letra, nível de adoração, tem nem o que falar, você é louco. Mas só um ponto aí, galera, a citar. Vamos falar, vou dar um exemplo de aconteceu aí domingo. Domingo nós chegamos, nós passamos louvores, o Pablo mandou pra gente, nós ensaiamos, tanto eu quanto o Lucas, nós já tocamos juntos já há algum tempo, nós já temos esse entrosamento, nós até marcamos de fazer algumas coisas no louvores, o Gui ia vir junto com a gente. Quando entra a questão que nem o Pablo falou aqui, o Espírito Santo ele mudou todo o contexto na qual nós iremos ministrar, já não adianta mais nada do que a gente ensaiou, porque tudo aquilo que nós ensaiamos, vamos por assim, foi invalidado. Então, as rampas que foram feitas, que nem o Beto comentou, o pessoal já tocou com o Pablo, você sabe que o Pablo pede para vir tambores. Eu, particularmente, eu não gosto muito de tribal, eu sou mais da pegada do groove, né? Sei fazer, mas sou mais pro groove. Então, assim, quando entra essa questão do espontâneo, literalmente, nós vamos ficar seguindo o que o ministro está fazendo. O Pablo, vai, sobe, vem batera, ó, vem baixo, guitarra é você. Então, tipo assim, quando a gente sai desse escopo do que foi ensaiado, literalmente, ter o feeling, o discernimento e o entendimento da onde que o ministro vai ir, porque senão vira salada de fruta. Isso é pesado, o Rodrigo, que você falou que domingo de manhã, pegando mesma linhagem sua, domingo de manhã, a Bruna, ela estava ministrando. E teve uma hora que ela não falou o louvor qual ia ser o próximo louvor. Faltava dois ainda para ir para passar. Ela não teve tempo de falar, mano. Eu falei, cara, eu só fiz o solo no teclado e eu falei, mano, porque a gente sabe, né? Quando a pessoa tem um ouvido bom, a Bruna tem um ouvido bom, a gente conhece quando a pessoa canta. Sim. Aí eu vi que ela tava ministrando, eu falei, mano, ela não falou no talk, então eu já vou chamar aqui. Que foi na hora que eu fiz o solo do Santo pra Sempre, né? Aí eu fiz o solo, mano, eu fiz umas 4 vezes pra ela pegar o feeling pra já entrar no louvor, pra não perder tempo pra ficar falando. Porque eu vi que ela tava ministrando, entendeu? Falei, não, já vou entrar aqui com o solo para ela entrar. Às vezes o ministro não vai conseguir ministrar e falar no talk, cara. Isso é muito pancada isso daí. Ó, deixa Ministrar, eu, deixa eu- tocar e Mas falar no o talk. Rodrigo levantou um ponto que é extremamente importante, que dele e do Lucas, que é a questão do entrosamento. Se você pegar, faz um mês que entrou uma galera, né? Que entrou eu, o Rodrigo, o Lucas, o Alisson, o Beto. Então entrou uma galera, e então a gente tá montando bandas totalmente novas. Então, até a questão dos ministros, tá tendo um rodízio, não é sempre o mesmo ministro. Então, esse feeling que até o Rodrigo também comentou, vai ser, acho que, com o tempo, que é o que É. o Alisson falou. Meu, você não vai. Põe Às não, tempo vezes, nisso, Varão. Samu, Põe Aí tempo você tá Samu, nisso. ligado aqui, né, na administração e é, sempre, tipo assim, a exatamente. gente tem que ficar ligado na administração, no que a pessoa tá ministrando, no espírito, porém, na técnica que é olhando sempre para a não pessoa sei, aqui, para ver o ó, que vai vir que a gente já consegue ter esse feeling. não sei se vocês lembram, eu, na última reunião que teve que o pastor Ricardo convocou, eu falei sobre o espírito que testifica, tá ligado? Então, assim, cara, o mesmo espírito que tá com o ministro, tá com o tecladista, que tá com o baterista. Então, assim, cara, a gente tá no mesmo espírito, entendeu? Então, assim como aconteceu com a Bruna, o Wallace, ele tava ligado no ambiente ali, cara, deu certo. Voltando, assim, no que o Rodrigo falou do tribal, eu quero que vocês entendam, assim, que o som do tambor, cara, ele é profético, tá? Em que ponto? Que ponto? Cara, o candomblé, o que que eles usam pra chamar os santos? O que que o... Tem outras religiões que utilizam, e normalmente os instrumentos são tambores. Nós temos os tambores também, mas, cara, a nossa movimentação é diferente. Quando eu É falo, outra pegada. quando eu falo tambores normalmente, é porque eu quero envolver a igreja nesse espírito profético, nesse outro tipo de movimentação. Eu, inclusive, eu tenho um estudo, eu vou pegar esse estudo e quero trazer para vocês entenderem. Porque, cara, cada som, ele comunica algo no mundo do espírito, entendeu? Era exatamente o que eu ia falar, Pablo. Tem um podcast do Aposan, tá na internet.
ele exatamente explicando isso daí. O Isso, as pessoal células tá fazendo rítmicas, né, esse Rodrigo? negócio do É exatamente. top. O pessoal sai fazendo tribal dentro da igreja, pô, é bonito e tal. Não, Só que é o porque, pessoal ó, nem entende qual que é a célula rítmica que ele tá exatamente. usando. E outra Entendeu? coisa, Então, às vezes, estão achando que, tô adorando a Deus, e só que no resumo da ópera aí, o cara tá fazendo um som que não tem nada a ver com o momento e o lugar onde que ele tá e inserido, outra, entendeu? sabe onde entra também, Rodrigo? Manipulação de ambiente. Às vezes a pessoa quer manipular o ambiente, não tem Deus. A gente quer usar os instrumentos que nós temos na mão para manipular o ambiente. Cara, isso é errado. Então, assim, muitas vezes que eu tô pedindo isso, cara, é porque eu tô sentindo no meu espírito algum tipo de movimentação, sabe? Algumas coisas estão sendo quebradas, algumas pessoas estão sendo libertas, enfim, cara. Eu não sei explicar para vocês, mas eu sei que passa por mim, eu comunico a vocês. Mas eu quero trazer um entendimento, porque não é um tribal por ser um tribal, mas aí. Cara, não é por isso, não é pelo punch da música, cara, não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que a gente tá comunicando. Eu não tô fazendo fundinho pro teclado pro pastor Ricardo. Não, cara. Eu tô ali batalhando junto com ele, cara. Ricardo tá ali trazendo um entendimento, eu tô ali batalhando com ele, cara. A gente tá numa luta, entendeu? Então, assim, a música, ela vai além do que a gente imagina, às vezes. Deixa a minha fala aqui agora para vocês aí. Thiago, conduz aí, tá, meu irmão? Eu já parei de falar, não, eu falo muito. Não, mas tem que. É bom ouvir o que cada um pensa. É importante isso aí, né, gente? O que cada um carrega. Esse podcast do Aposan é muito bom. Se citarem, eu falei, acho que na primeira ou na segunda, segundo encontro que vocês não estavam. E, cara, a questão é onde e para que foi criada a célula rítmica, né? Ele cita o exemplo da tribo lá, que a divisão da célula rítmica é exatamente a do funk, né? Não sei se vocês assistiram, vocês lembram disso aí? Ele fala Isso que. mesmo. Então, Isso. Os repiques do funk, cada repique é para determinada situação. mas Ela batida sincada, ela bate, né, o funk, né? por exemplo, eu vou mostrar a música para vocês aqui, eu vou te mostrar o que que é um sync 100%, né? Aqui está uma música editada, 100% cravado no tempo, então, assim, depois que gravou no estúdio, veio para cá, então a gente editou, né? É, os- Aquele som, aquela célula rítmica foi consagrada, né, para um ritual, né? Ah, mas espera aí, tudo que foi criado, o som, as batidas, as pérolas, foi criado por Deus. Então, a gente não pode simplesmente pegar uma célula rítmica e pôr lá dentro da igreja? Bom, eu acho que não é bem assim, né? Tanto que tem várias coisas que rolam na internet aí de funk dentro da igreja, né? Então, isso tem que tomar cuidado, porque assim, se você for pegar alguns tipos de batidas com tambor de pele, é usada, por exemplo, no candomblé para invocar os orixás, né? Então, assim, significa que pode ser que você faça algum ritmo ali que pareça, pode ser, é normal acontecer. Agora, eu acho que o louvor, eu creio assim muito assim, que o impacto que o instrumento tem, ele é uma ferramenta, certo? Quando você está lá no. Eu vou falar aqui no contexto porque eu já frequentei há algum tempo atrás, né? A Umbanda. E assim, é um tambor. E por que que eles usam tambor lá? O cara que ali tá tocando tambor, eu lembro como se fosse hoje tinha um cara lá, que era um médio, ele ficava olhando para mim e ele falou assim, cara, você precisa tocar o tambor. O cara falava desse jeito pra mim. E eu falei para ele, por quê? Eu toco acordeon. E eu tenho facilidade de pegar ritmo, né? Eu já toquei um pouco de percussão lá atrás, né? Lá no começo. E por quê? O cara, quando tá batendo no tambor lá, no centro, ele é o segundo cara que tem mais poder na roda ali. Na roda que eles chamam tem gente que fala ciranda, tem gente que fala corrente. Tem o mestre da sala, o sacerdote do centro, e tem o cara que tá tocando o tambor. Ele é o segundo cara que tem mais poder ali, porque através do O Ogan, tocar, né? o Ogan, tá? O Ogan ele toca ali,
cara, ele tem o poder de trazer a facilidade para a incorporação do pessoal que está lá. E ele também, se ele vê que alguma manifestação está sendo mistificada, fazendo algum pampeiro lá que não é para fazer, ele tem autoridade para tocar as batidas para aquela entidade ir embora. Pra você ter noção. Só com a batida de tambor, tá? Então, assim, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, por isso que eu falo que é a responsabilidade que a gente está fazendo. Inclusive, essa questão também, assim, ó, gente, o pastor Ricardo, ele fala muito sobre a gente tomar cuidado com o que a gente está fazendo ali, discernir, porque o inimigo, ele usa, eu vou usar um nome aqui, que é um vocabulário meu, mas ele utiliza do nosso ego para provocar, fazer coisas ali dentro da igreja. O inimigo, ele está atuando na nossa mente. Então, ele está dentro da igreja. Então, se você toca bem, você tem capacidades ali para executar a música. Só que o inimigo, ele percebe que você tem alguns momentos que você quer ficar inserindo por um prazer seu de fazer tais coisas, ele vai usar essa brecha. Se ele fala assim, esse cara ele tem um pouquinho de vaidade ali na hora de tocar, ele gosta de colocar mais coisas ali, então eu vou distorcer a mente dele para ele que achar que é o Espírito Santo manifestando ali e querendo que ele faça um monte de coisa. Então, a gente precisa estar atento a isso também. Claro que a gente aqui, eu, como vocês, eu tenho clareza total a gente quer que o Espírito Santo ali use a gente, né? Use, se vier para fazer algum tipo de batida, gente, não significa quantidade de notas, não significa intensidade de notas, velocidade. Às vezes você dá uma, duas batidas numa virada ali que, cara, impacta a irmã que tá lá no fundo. Às vezes você dá uma batida no surdo da bateria, assim, aquele pum, que transfere uma energia ali, cara, que eu vou te falar, que muda alguma coisa no ambiente. Então, a célula rítmica, sim, ela influencia, mas é uma junção de coisas. Por que que eu trouxe a questão do centro? Porque o organ que está lá, ele está batendo ele está usando aquele instrumento como um propagador daquilo que ele está sentindo. E os caras, eles falam muito claro, você vai usar esse elemento. E por que o cara ficava apontando para mim? Porque eu estudava, como estuda sobre um monte de coisa que impacta o ser humano, ele fala, você tem conhecimento que pode ser usado ali. Ele fala desse jeito para mim. Porque eu entendia que a ferramenta que existe aqui para gente, a nossa voz, ela tem um poder. O instrumento tem um poder. Só que o que manda é a nossa intenção. Entendeu? Claro, pô, você vai tocar uma célula de funk lá na igreja, você vai estar com a intenção a mesma intenção da tribo? Não. Só que, cara, não combina, não tem nada a ver. Não tem nada a ver você Tá. fazer. Ah, Só compartilhando uma informação aqui com vocês, hum, eu vi um estudo sobre a questão do fundo musical quando as pessoas fazem com pastor e tal. É como isso chega a ser perigoso quando usado da forma incorreta. O sim, cara explicando, se você usa na ministração, o pastor tá falando com a igreja, você usa notas maiores, abertas, você traz o sentimento de alegria. Se você começa a puxar para notas menores, você traz o sentimento de tristeza. Então, tipo assim, é algo que a gente parece que é simples, que, tipo, mano, nota maior e menor na escala. Mas isso colocado em uma determinada sequência, isso gera sentimento e emoções nas pessoas. É verdade. exatamente. Por quê? Você sabe por que acontece isso, Rodrigo? Cara, agora eu não lembro, eu tinha visto num estudo, agora de cabeça assim eu não me Tá. recordo. Eu perguntei porque assim, você trouxe. Eu gosto muito desses encontros porque assim, cada um vai trazendo e vai trazendo o tempero e vai virando uma informação maravilhosa. A gente se Vai encontrar acrescentando, assim. né? É, cara, eu falei, não sei se você estava, Rodrigo, no encontro que eu falei sobre a questão da vibração, dos sentimentos e tal. Tudo tem frequência, cara. O nosso pensamento, se você for mensurar com o aparelho lá que mede, se você pensou no negócio, vibra diferente lá a imagem. Você pensa, aí o cara coloca um filme para você, você fica triste, a frequência muda totalmente. Então, o som, ele tem uma onda de energia, uma massa de energia que impacta. Então, se você está tocando, por exemplo,
Eu já estudei várias coisas porque eu uso a música na terapia, certo? Se você for pegar o Fá sustenido no 440 Hz, que é o diapasão, ele não é um tom harmonioso para se tocar, por exemplo, dentro da igreja. Então você pode perceber, toca lá, por exemplo, um louvor em Mi e toca ele em Fá sustenido para você ver o quão diferente é, cara. O Fá sustenido é um negócio meio tenso, assim, ele é um negócio meio desarmonioso. Não é que o tom, o campo harmônico dele é desarmonioso, só que a tensão de frequência dele é desarmoniosa para a É metal, receptividade. né? É, É bem me, é, metaleiro ele. é metaleiro. Então, assim, tem alguns tons que se você usar, tô falando então o campo harmônico maior ali. Claro que no louvor sempre tem a gente usa os menores, né? Mas se você for pegar o worship em relação a alguns outros louvores, né? Worship é para você realmente ficar chorando. Então, o pastor já falou várias vezes ali. Talvez alguns aqui não pegaram essa questão dele explicar, se eu quiser provocar a emocional de vocês aqui e fazer uma manipulação, uma PNL, uma hipnose aqui, é só pedir para o Pablo tocar ali 4, 5 transposições melódicas ali, eu entro num tema específico, eu manipulo qualquer um, porque a música, ela é uma linguagem universal, não tem barreiras, nosso cérebro não trava a música, ele recebe liso, então assim, a pessoa faz o que quiser. Por que os caras usavam na guerra frequências específicas para provocar a ira na pessoa, para todo mundo ficar irado, sair do lado emocional para estimular os soldados a irem com fúria para a guerra, para matar? O Hitler usava isso. Então, assim, é, essa questão do ritmo é importante, a questão do que a gente faz junto ali, nós, todo mundo aqui, é, é muito importante. Então, assim, se a gente está tocando uma pegada, um groove lá, e de repente alguma coisa acontece, oscila muito, a gente começa a tocar um meio desencontrado com o outro, isso é o quê? Desarmonia. Então a nossa desarmonia vai influenciar na desarmonia do ambiente, entende? Se tem uma crescente lá, pam, 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 o que que é o óbvio de acontecer? O baixo vem colado, bam, 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 a guitarra também, tum, gen, 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 o teclado, gen, gen, gen. Todo mundo respeitar a crescente, porque a gente está indo para um caminho junto. É como se a gente tivesse de mão dada pulando, mergulhando junto no rio, entendeu? Então, assim, e isso faz como? A gente estando atento. Não tem como não fazer isso estando desconectado do que está acontecendo. Eu gosto muito. Se vocês perceberem quando eu estiver tocando, quem estiver tocando comigo vai perceber que eu fecho muito o olho tocando, porque o instrumento de acordeon, ele tem uma linha assim, meio que violino, né? Então, eu sempre toquei trazendo muito a expressão do sentimento ali, né? Você dá uma linha Trazendo. meio forró. É melódico, né, cara? Então, Te assim. enchendo o saco, moço. Mas é melódico. Então, assim, só que eu vou ficar tocando o tempo todo com o olho fechado, e aí, como faz? Não dá, cara. Entendeu? É uma frase, uma ponte ali que você faz, e eu tenho que estar ligado no que os meus irmãos estão fazendo. Entendeu? Então, assim, pô, a música parou e o batera não contou no chimbal, eu tenho que ficar ligado no batera. Ele não tá contando no chimbal, eu não tenho clique, então eu tenho que ficar olhando pro cara. Se o cara for fazer uma crescente ali, eu tenho que estar ligado que eu vou bater junto com ele. Ó, Então, deixa eu até perguntar para vocês. Vocês conhecem Projeto Sola? Algum de vocês conhece aqui? eu já vi algumas coisas. Conhece nem mais ninguém? Os das câmeras fechadas, comenta aí Eu pelo. conheço. Não, Eu conheço também. nunca ouvi falar, não. Conheço. Eu cheguei a mandar no grupo de Ô, turma, não conheço não. turma, eu vou indicar para vocês. Quem não escutou, cara, escuta. Vocês. É muito bom, porque assim, são músicas muito bíblicas, mas eles têm uma levada bem única deles, assim, sabe? Os caras bons. Eles têm uma pegada só deles, assim. A musicalidade, assim, é muito bonito de se ouvir, assim, sabe? Obviamente, não são músicas congregacionais, entendeu? Mas, assim, é um perfil musical, assim, muito interessante. Um exemplo aqui, vocês conhecem os Arrais? Excelente também. Sim. Os Arrais, a maioria conhece hoje. Excelente. Sim. Os caras é Cara, brabo demais.
Pronto, os Arrais são músicas muito legais e tudo mais. Agora, assim, ó, um exemplo, assim, ó, é o que eu falo assim, ó, o nível de liberdade que eu queria andar com vocês, cara. A gente, cara, tá, um exemplo, esses worship aí, quem mostrou esse dia foi o Rodrigo, mano. Eu acho que é Atos, não sei das quantas lá, foi o Rodrigo que mostrou. Porque, mano, a turma pega as músicas assim, tipo Atos 2, Banda Atos 2, Biel é, Salles e companhia. eles pegam É, a música que Me Atraiu e tal. Mano, e eles fazem uma pegada muito louca deles, mano. Tá ligado? A mesma música de uma forma diferente. Meu, olha que surpresa. Imagina você chegar na igreja, na expectativa, às vezes, de escutar alguma canção, mas você escuta ela numa versão diferente. Cara, eu acho isso muito maluco, entendeu? E eu queria muito que a gente fluísse nessa liberdade, assim, sabe? Então, esses dias, por exemplo, eu lembro que esses dias teve um culto que eu cheguei e falei assim, ó, mano, vamos pegar os dois louvores que eu passei, a gente vai levar ele no groove. Aí a gente começou, por tudo que tens feito. Cara, a gente veio numa levada groove. Cara, ficou uma delícia de tocar. A igreja veio aplaudindo, cara. Então, assim, eu acredito que a gente pode diversificar, entendeu? A gente pode aplicar nossa identidade de forma limpa, não de forma suja. O que é forma suja? É falta de comunicação. A forma suja é o Wallace descendo a madeira no teclado de solo, o Rafael no baixo, fazendo frase a torta é direita, a guitarra jambrando também, o batera, sabe? Tipo assim, cada um pra um lado, banda do Chaves, mano. Então, assim, eu acredito que a gente consegue chegar num bem comum, assim, como que eu posso dizer? Numa qualidade musical, assim, refinada, assim, sabe? Eu também ó, vejo dessa forma. Eu escutei uma ou duas músicas desse projeto aí, achei bem interessante. E realmente é o que você falou. Eu percebi que não são músicas que vai tocar assim, você vai usar no púlpito ali, né? Mas musicalmente para você avaliar, considerar e a parte musical ali é muito importante. Aquilo que a gente contempla, né, gente? É aquela, aquele apontamento, né? O que você observa, o que você busca ouvir, observar, você vai agregar no seu ser, né? No seu espírito, né? E eu vou abrir aqui a parte da música para a gente não se estender muito, tá? beleza, beleza. Vamos lá. Ó, me fale se vocês estão ouvindo aí, tá? Então, né? Fechou. Estamos sim. Então, aqui, ó, se vocês forem olhar aqui, ó, essa música, aqui em cima, aqui, ó, essa música ela tem um BPM de 133. Se eu for pegar aqui e colocar para frente aqui da música para vocês ouvirem só o clique, ativar ele aqui, vamos sair. Eu acho que ele não vai, o clique não vai sair. Vou mostrar pela grade, então. Aqui, ó, na grade, se você for olhar aqui no começo da música, a gente tem uns risquinhos aqui, né? Você vê, tem aqui, 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 e tem um númerozinho aqui em cima. 3, 2, tem 3, 4 e 4. Então seria aqui a cabeça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Aqui, exageradamente, o cara que está dentro do tempo, certo? Ó, você vê aqui, ó. O bumbo aqui, ó, tá bem sincadinho, né? O ser humano, não vai tocar precisamente dessa forma. Tá? Aqui, se você for escutar os worship, as músicas tudo aí, são todas editadas. Por isso que você escuta lá, tá todo mundo tocando junto, mas quando grava, por mais que os músicos sejam bons de tempo, fica, né, fora de sync. Ó, aqui, ó, tem um tom 3 aqui, ó. Ó, a batida do tom aqui, como que tá, ó. Exatamente sincado na grade, né? Isso aqui chama grade, o que que é grade? É uma linha imaginária que está dentro de cada batida do tempo.
Um, dois, três, quatro. Tum, tá, tss, tum, de, tum, tá, tss, de, tum, tum. Cada batida dessa aqui que eu solfejei, ela tá num tempo, né? Só lá para vocês ouvirem aqui, ó. Pá, tu, pá, Eu não pá. tô conseguindo ouvir, não. Tá baixinho? Não tá saindo nada aqui. Caralho. Vocês estão ouvindo? Deixa eu aumentar mais o volume aqui, peraí. Tô ouvindo sim. Aqui tá tranquilo. Aqui tá Pra mim tá normal. chegando também. Tá chegando. Acho que é o fone dele que tá quebrado aí. Não, na verdade, o meu tá até sem fone. Não sei se é alguma configuração. Tentei colocar o fone aqui, mas não rolou também, não. É, então deve ser aí, então. Tem configuração isso aqui? Tá no celular? Não, tá no PC. Não, é o mesmo lugar que sai a nossa voz aí é pra sair a música, cara. Tô sendo, não. Você tá ouvindo bem a nossa voz? Tô ouvindo normal aqui, tá tranquilo. É. Até na hora que o Rafa tava falando, também não tava ouvindo. O alto-falante aqui, né? Tá ouvindo a guitarrinha aí? Solinho de guitarra? Parece Jorge Mateus. Não, mas é não. É o cara tem a voz, eu vou abrir toda a voz aqui pra vocês ouvirem, ele tem a voz parecida com a do Zezé, cara. Sem saber o que fazer, tentando encontrar a paz que faltava em meu viver. Parece o Wallace. Quantas vezes eu procurei a felicidade que faltava em minha vida. Muitas noites tristes eu chorei, tentando encontrar uma saída. Mas um dia eu conheci Jesus, e me amou mesmo com todos. Como que é? Parece Zé de Camargo depois do acidente da prega vocal dele. É bem isso. Tá, aqui... Os caras é bem demais. O que eu quero mostrar para vocês visualmente, para vocês entenderem aqui, ó, essa questão do tempo, né? A gente tem aqui, ó, o cara tá fazendo tipo tribal aqui, né? Certo? Ó, se atente na precisão, né? Tum, tupacum, plum, tuprato, tuprum, tum, tucutum, tupato, tum, tupac, tutum, tucutum, tucutum. Esse cuidado na hora de bater nos tempos certinhos, ó. Tá editado aqui, mas a galera toda que gravou essas músicas aqui, o pessoal toca bem, muitos anos com metrônomo, né? Então já vem bem dentro, né? Ó. O bumbo marcando, né? Pá, tu, prum, dugudum, tum, dugudum, pá, dugudum, tum, dugudum. Então, por exemplo, para quem é batera, cuidar muito essas batidas sincadas, né? Ó, o bumbo tá segurando ali, né? Se você bater bem sincado com você mesmo, senão, senão você faz flanco você mesmo, né? Fica lá, tum, de prato, fica aquela coisa, né? Então, isso é um cuidado para se atentar na hora da execução, né? Se, por que que eu falo isso aí? Cara, se você olha aqui, ó, bonitinho, né? Tá aqui cincadinho. Aí eu vou abrir o baixo. Vocês estão vendo aqui que tem, ó, a bateria é praticamente mais ataque do que release, né? O que que é ataque? São os picos das notas. É um pico da nota e depois desce. Tem espaços vazios, porque é batida seca, é batida de tambor. O que que o baixo vai fazer? Se você for pegar aqui, ó. Você vê que o baixo aqui, ó, fazer só o baixo solado. Aí, Lucas.
dia eu chego lá. Então, para você ver visualmente, ó, como que o baixo ele já faz uma cola nesses espaços aqui, gente. Por exemplo, você está tocando lá a batera, quando o baixo está batendo a nota, ele está preenchendo, ó, na parte grave, tá? Ó, os tambores impactam muito o corpo da gente, quando tá na igreja, né? Tem essa questão da célula rítmica, por que os tambores impactam tanto? Porque eles são frequências mais baixas. Frequências mais baixas, né, em hertz, elas têm massa sonora mais densa, e isso impacta mais a vibração do nosso corpo. Então, por isso que quando bate um bumbo no PA lá, treme a nossa caixa torácica, porque são frequências graves. Ah, por que que o tambor impacta, influencia tanta gente? Desde a época da pré-história lá. Porque você bate no tambor, aquele grave assim, ele vibra diferente no nosso corpo, ele Quando o correlaciona. cara tocou lá, vibrou até as paredes da igreja lá. Mas cara, então assim, pô, o princípio básico é por que que influencia tanto? Porque são frequências mais baixas. Se eu for mostrar para vocês aqui a medição das frequências que a ciência colocou, por exemplo, se você for pegar a frequência mais baixa que tem, que no sentido das emoções é negativo, você vai ver que é a vergonha, é 40 Hz. A vergonha é 40 Hz. E qual que é sabe quantos Hz que bate geralmente um bumbo? 60 Hz. Não é tão longe. Então, quando você está batendo, é de 60 a 40, né? É os graves ali, vai de 80 a 40 Hz. Então, quando você bate um bumbo, você está movimentando esse campo de frequência que vai movimentar a pessoa que está com algum problema com excesso de timidez, com vergonha, com introspecção, entendeu? Tanto que quando você bate um bumbo, você põe a pessoa fica alerta, porque aquela pressão sonora, né? Então, esse é um assunto mais extenso para a gente falar de outra. E isso é muito pesado, Thiago. Isso inclui vocalmente também. Sim, Você vê que quem exatamente. canta no médio agudo não tem tanta impressão sonora quando tá, mas quando você pega uma pessoa que é um barítono, o grave, ela cantando, vocês vai ver, se ela tiver com o microfone ainda, mano, é doido. Treme tudo, cara, treme tudo. Treme tudo, treme tudo. Eu Ó, falo porque eu já vi pessoas cantando no grave que eu não alcanço, mano. E é muito, é pesado, pô, isso é pesado. o grave mexe com o nosso primitivo. Por que quando você escuta, tipo, uma voz de locutor, o cara chega assim, É, bom dia, por que que chama atenção? Porque frequências graves, conecta. isso comunica com o nosso inconsciente, tá, gente? A gente está falando do contexto aqui espiritual, só que a ciência, a matéria faz parte da criação de Deus. Então a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que quando a gente está batendo, tocando no baixo lá, uma nota Mi, está trabalhando de algum aspecto o corpo da pessoa lá, o ambiente sonoro, tudo. Segundo a ciência e a física quântica, até o espaço que separa eu de você aqui, ele não é vazio, possui átomo. Então, assim, a gente ter consciência disso de alguma forma para a gente entender que o quão é importante a nossa missão, né? O nosso propósito ali com o instrumento. Então, você tem ali o preenchimento do baixo aqui, ó, né? Então, você vê, ó, eu vou estreitar mais a imagem aqui, ó. Você tem as batidas da batera, né? Tal, tem o baixo. Então, você vai escutar aqui, ó, bumbo, bumbo, caixa, timbal e tom, os to, o baixo. Ó, presta atenção no groove da batera com o baixo, como que o cara conduziu, de certa forma simples, né, o fraseado, mas sempre preenchendo bem os espaços, ó, para vocês entenderem separado aqui. É muito legal escutar separado para vocês entenderem o que que é um toque sincado, onde um vai contemplando e preenchendo o outro.
Olha o que ele faz aqui nessa parte que o baixo, ó. Ele é como se ele simulasse o bumbo, né? Ó, no final, para entregar pro refrão, rapapã, tupã, 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 bateu juntinho. Vocês vão perceber aqui, ó. Isso aqui que é tocar sincado. Na linguagem, né, da música, né? Rapapã, tupã, tupã, debam. Isso aqui, o que que acontece? Imagina a gente tirou a música original e tocando exatamente o que foi tirado da música, cuidando sim que, cara, cresce o nível de desenvolvimento da melodia, da harmonia, da entrega da música ali. E com certeza, gente, eu não estou falando só sobre tocar bonitinho. Quanto mais harmonioso, sincado for a gente, Deus nos utiliza mais a música. Uma música entregue de forma desarmoniosa, se Deus quiser mover ali um movimento na igreja, vai fazer, vai fazer. Ele tem o controle de tudo, né? Mas assim, no que a gente está fazendo, entregando bem executado, as possibilidades são maiores no mover ali, né? Vamos abrir aqui o violão para vocês verem, ó. Só o baixo e violão. Ó, olha esse intervalo que o baixo dá aqui, ó. Pum. Numa pausa que o baixo, numa nota contínua que tem o sustento que o baixo bate, tom, tem mais 2, 3, 4 batidas do violão. Então, vai completando o espaço que o baixo não preenche e que a bateria está marcando. Então, para vocês entenderem como que vai integrando a música, um encaixando nos espaços vazios, né? De forma inteligente. Então, o guitarra preenche o espaço que lhe compete, o baixo preenche o espaço que lhe compete, e a guitarra vai preenchendo o espaço que lhe compete na música. É como se a gente estivesse dentro de um quarto, gente, cada um sentasse no seu lugar. É basicamente isso. Ó, ó a batera. Tum, tacuts, tacucum, tacuts. E o violão. Você vê que tem uma constante na base. A base do instrumento que é para a base precisa ter uma constância, precisa ter uma entrega constante do som, da melodia, para gerar um campo sonoro expressivo, entendeu? Vou inserir uma guitarrinha aqui, ó. Percebe a base fazendo quase a mesma coisa do violão, ó. Vou colocar a segunda guitarra. Ó, a guitarra fazendo um riff aqui, ó.
can, 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 tan, 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 tan. O que que ele está fazendo? Ele está fazendo uma base rítmica. Então ele tem que fazer sincado com a bateria. A bateria tá. Então ele tá vindo coladinho. Sempre atento aos detalhes do. Eu costumo falar beat, tá? Mas é o ritmo, né? Ó, vou colocar o Hammond aqui agora. Pianinho. Vou pegar no solo lá, só pra gente encerrar aqui essa parte. Começo da música com solo, né? Estava sozinho, sem saber o que fazer, tentando encontrar a paz que faltava em meu viver. Quantas vezes eu procurei a felicidade que faltava em minha vida. Muitas noites tristes eu chorei, tentando encontrar uma saída. Mas um dia eu conheci Jesus, e me amou mesmo com todos os meus defeitos. Hoje os meus passos ele quem conduz, veio e fez morada dentro do meu peito. Entrou no meu caminho, mudou meu coração, sarou. Enfim, a voz dele tá desafinada, né? Então é melhor nessa faixa aqui, eu não tinha afinado a voz ainda. Então, eu quis trazer para vocês aqui essa parte visual para vocês entenderem assim que essa parte de preencher os espaços que lhe compete é muito importante. Então, assim, se a sua base para aquela música lá que ruge o leão, tchan, 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 can, 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 can. Se você vai sair de uma batida de guitarra que é mais na cabeça, né, aquela mais espaçada, ran, tchan, 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 taca, taca, tan. Se você for fazer um tchaca, 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 tem que ser no tempo. Se você faz fora, aí já gera uma desarmonia, né? Ah, você vai fazer a base de violão, não vai fazer aquela base tão solta, né? Tem muita gente que faz essa base no worship, os outros chamam de lengo-lengo, né? Lengo, 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 lengo. Mas às vezes o cara tá fazendo e não tá nem se ligando no tempo, cara. Tá nem ouvindo a bateria, não tá nem. E aí fica aquela coisa cruzada, né? Então, para a gente entender que é importante a gente escutar um ao outro e tocar encaixadinho, né? Tocar sempre cuidando dessa parte rítmica. Deixa eu fechar aqui. Fechar esse projeto. Thiago, já tá indo pro fim esse trem aí, moço? Agora. Agora, né? A gente precisa dormir. Então, gente, acho que hoje foi uma conversa bem, bem legal. Não foi tão assim de conteúdo, né? Porque a gente não adianta também a gente trazer coisas para querer implementar se a gente precisa ajustar essa parte do básico, né? Esse entrosamento nosso, né?
com o tempo, eu acredito que vai ficar. Eu não sei qual que é os planos do Pablo em relação a se vai deixar 4 equipes tocando sempre junto ou não, para testar essa questão do entrosamento. Não sei que. Ô, Thiago, a minha única dificuldade, por enquanto, das equipes é a indisponibilidade das pessoas. Então, assim, ó, às vezes eu tô com uma equipe legal, assim, pra pôr, e aí o baixista não pode ir. Entendi. A gente tem que ir fazendo da forma que dá, né? Mas eu penso assim, já que é assim, todo mundo está consciente de que a gente, né, pô, a gente vive na correria, né? Quase nunca, às vezes não dá nem tempo de tirar a música, né? E, e é assim, Sim, cara. Então a gente precisa entender o seguinte, já que a gente sim. não tem tanto tempo, pode falar, falei. Vocês ouviram o que eu escutei ou não falhou aí? Cortou, você tá de carro, né? Cortou aí. Ó, deixa eu falar de novo, ó. Vocês ouviram o quê? O que eu falei, Thiago? Vocês ouviram? Não, só escutamos a parte que você fala que tá com dificuldade por causa da disponibilidade. Só isso. Tá, maravilha. Eu pensei daqui 15 dias, na nossa próxima encontro, a gente fazer presencial. Lá no meu Isso. condomínio, a gente fazer um churrasco. Pra gente ter um tempo presencial junto, ter esse tempo de música e tudo mais, mas a gente ter um tempo de comunhão também. A gente come a carne marcando no tempo, certinho, no compasso, tá, gente? Combinado? Aí o Betão assume a churrasqueira pra nós, aí tá tudo certo. Cara, é isso aí. Então, tipo, acho que Demorou. todo mundo sacou qual que é a parada aqui. É tocar consciente, Uhum. cara. Tocar consciente. Né? Vai fazer uma virada, mano, faz a virada consciente pra ficar no tempo, entendeu? O baixo vai fazer uma frase, mano, lembra? Cola ali o negócio, né? Ah, pô, tem solo, o restante é base, depois é só o solo lá no meio. Faz assim, cara. Até a gente entender como cada um toca e aí tem mais liberdade, né? É isso, cara. Eu acho que assim, ó, em todos os lugares que eu passei musicalmente, quando tava desentrosado, desarmônico, a gente precisava consertar o arroz com feijão, né? Não tem como. Porque Sim. senão a gente vai fazer o sarapatel ali, vai ficar tudo destemperado, né? E é isso. Tá? Alguém quer apontar alguma coisa que faltou aí? Turma, um beijo pra vocês, viu? Boa noite, mano. É Vocês isso, aí. tá? Amanhã tem Tamo culto, junto. tá? Seus evangélicos. Falou. Amanhã tem culto, viu? É Boa. nóis. Ô, Pablo, tu não dorme não, moço? Falou Rapaz, pra eu você. vou dormir lá para umas 4 horas da manhã, eu acho. Amanhã eu vou lá pra Campinas, filho. Aí, ó. Mas volta pro culto, hein? Você é evangélico, rapaz. Ô, André. Ô, Você André. tá indo pra onde agora, Pablo? O cara quer me matar mesmo. Cara, eu tô indo no mercado, mano. Pera Tem aí, um, vamos mer... orar. Ô, André, você pode orar pra Ô, gente? tem um mercado aqui Ó. que a promoção é meia-noite, mano. Eu tô indo lá comprar carne. Pensa. As ideias desse cara, mano. Ô, É nada, velho. Tô falando sério. Eu vou mandar foto. as ideias. Tá bom. Então, o André O vai outro tá orar no pra gente. estádio. Falou, gente. Beijo. Amo vocês. Vou orar aí. Falou. Tamo junto. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão, esse tempo precioso e maravilhoso com o Senhor. Muito obrigado pela vida do Tiago e de todos que se dispuseram e estão disponíveis, Pai, a aprender todos os dias com o Senhor, Pai. Muito obrigado, que possamos botar tudo em prática, que possamos adorar o Senhor com qualidade, a maneira que o Senhor merece, Pai. Amém. Muito obrigado por todos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Bom descanso, galera. Valeu, Obrigado, pessoal. irmão. Boa Nós. noite. Boa noite, galera. Valeu, galera. Boa noite. Deus Vai, abençoe. Corinthians. Até mais. Falou,